Boa tarde, pessoal. Quero dar uma saudação muito especial a todos vocês que estão aqui conosco, nossos competentes profissionais da nossa rede municipal de ensino, que nesse momento estão, teoricamente, num período de recesso. No entanto, os desafios da vida levam a gente a chegar a algumas conclusões. Uma delas é que a gente não tem recesso da vida. Alguns que pensam, por exemplo, que se aposentam, né? Se aposentam da vida. A gente se aposenta de algumas coisas na vida, mas nós nunca nos aposentamos efetivamente na vida. E hoje é uma quinta-feira, um dia muito especial, um dia, confesso para vocês, muito esperado por alguns e especialmente para mim. Hoje nós vamos receber aqui uma pessoa que eu conheço há muitos anos, e eu tenho certeza que muitos também conhecem há muitos anos, e vai ser uma honra e uma alegria tê-lo conosco nessa tarde de quinta-feira, gelada aqui em Florianópolis, né? Estou aqui na Secretaria de Educação, está bastante frio, bastante gelado, e tem pessoas na vida que, quando elas fazem contribuições à sociedade, e essas contribuições, elas são contribuições reais, objetivas, e elas verdadeiramente mudam a vida das pessoas, quando a gente fala o nome dela, a gente acaba falando o currículo dela. E o Dr. Jairo Bauer é uma dessas pessoas, que seria até deselegante, de minha parte, ele ler o currículo de uma pessoa que o próprio nome é o currículo. Tá? Dr. Jairo Bauer, creio que muitos devem lembrar, nós temos a Rádio Atlântida, e ele tinha um programa chamado Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer, creio que muitos devem lembrar, falava de coisas, para alguns, complexas ou delicadas, mas falava com muita tranquilidade, falava com muita didática, e até aquele que muitas vezes tinha certa dificuldade de compreensão, conseguia entender. Dr. Jairo Bauer, vou cometer a gafe de então falar duas coisas a seu respeito, seu currículo. Ele é psiquiatra, tem uma ampla experiência em saúde e questão comportamental, em comportamento, sempre trata os assuntos de uma maneira muito descontraída, né? Sempre está numa vibe muito boa, e para assuntos difíceis consegue ter um clima muito bom. Teve passagens pela MTV, TV Cultura, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, hoje tem um blog chamado Viva Bem no UOL, inclusive estamos gravando nesse dia e nesse horário, porque ele está preparando um material, né, um novo programa, um novo material, justamente para o UOL, que deve ser lançado aí nos próximos dias. Tem muitas contribuições e eu tenho certeza que teremos um período aí de belas reflexões. Título da nossa live: Saúde mental e bem-estar emocional em tempos de pandemia. Estamos num outro tempo e temos que compreender esse outro tempo. Temos que refazer nossa maneira de agir e nossa maneira de pensar para estarmos sempre com muita saúde mental e que o nosso emocional nos ajude todos os dias a acordar, agradecer a vida e ter a escolha de viver. Viver a vida, porque a vida, com todos os desafios, é a vida que nós temos, e a vida é muito importante para todos nós. Dr. Jairo Bauer, uma alegria imensa poder dizer a todos da nossa rede municipal: fala aí, Dr. Jairo Bauer. Tenha a palavra e fique à vontade. Seja muito bem-vindo a Florianópolis virtualmente. Fique à vontade. Oi, Maurício, tudo bem? Tudo ótimo. O pessoal está me vendo aí?
Então tá bom. Bom, primeiro, muito obrigado, né, pelo convite, pela possibilidade de estar aqui com vocês. Fico muito feliz, né? Na verdade, eu não estou só virtualmente em Florianópolis, né? Eu estou presencialmente em Florianópolis. Eu moro aqui há já mais de 10 anos, tal, e estou compartilhando o frio aqui com vocês nesse momento, né? Então, enfim, muito legal estar aqui, muito legal poder falar com vocês, trocar essas informações e refletir um pouquinho aí sobre essa questão, então, de saúde mental e saúde emocional em tempos de pandemia. Tá todo mundo me vendo? Maurício, tá tudo em ordem? Eu estou aparecendo aí para todo mundo? Certo. Então tá bom. Então tá jóia. Então, assim, muito legal estar aqui. O Maurício falou, contou um pouquinho rapidamente quem eu sou, né? Mas eu queria contar para vocês que, enfim, eu sou médico, trabalho com comunicação há muito tempo, né? A gente tem uma longa ligação aqui com Florianópolis, né? A Rede Atlântida. O Falaí continua, né, presente na rádio até hoje, assim, são 6 inserções diárias, em que a gente busca trazer informações sobre saúde, comportamento, saúde mental, relacionamento, sexualidade, principalmente para o público mais jovem, né? Mas de alguma forma a gente fala, a gente interage também com os pais, enfim, né, com os familiares dessas pessoas mais jovens. Então, é muito bacana a gente entender um pouquinho, né, como funciona a cabeça do nosso público e como a gente, né, está se sentindo nesse momento de pandemia, né? Maurício falou bem, a gente... muitos de nós estamos aí em recesso, né? Muitos não estão trabalhando presencialmente, mas estão trabalhando muito à distância também. Então, eu queria contar um pouquinho para vocês o que a gente tem sentido, o que a gente tem percebido, né? Dessa questão da saúde mental e depois, acho que refletir um pouquinho, pensar um pouquinho em relação especificamente aos profissionais da área de educação, né? Imagino que várias áreas, né, foram pesadamente impactadas aí pela questão da pandemia, mas eu acho que poucas áreas, né, como saúde e educação, tiveram suas rotinas tão alteradas, né? Então, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, contar que eu vou tentar ser breve, sucinto, e para que a gente possa ter um espaço para debater, o Maurício articular aí as perguntas que vocês quiserem fazer e que a gente possa tentar responder para vocês da melhor maneira possível. Bom, pessoal, eu acho que assim, a gente já está completando aí mais de 4 meses, né, de pandemia, né, praticamente a partir aí da primeira quinzena de março, da virada da primeira quinzena para a segunda quinzena de março, a gente já estava envolvido diretamente, né, nessa história, e eu acho que algumas coisas marcaram muito esse período, né. A primeira questão foi a mudança súbita, né, na vida de todos nós, né. Então, a gente ficou a vida ficou de cabeça para baixo, a rotina foi profundamente modificada, né, nossos hábitos, nossa possibilidade de socialização, isso, assim, mudou tremendamente da noite para o dia. Segunda coisa que eu acho que mudou muito foi uma sensação de incerteza que a gente tem em relação a várias questões, né? Então, a gente tem incerteza em relação à saúde da gente, em relação à saúde, né, das pessoas que estão em volta da gente. A gente tem medo, a gente fica apreensivo, né? A gente tem incertezas em relação à duração dessa questão toda, quanto tempo vai durar, como vai acabar, como a gente vai sair, de que forma a gente vai flexibilizar. Então, idas e vindas estão acontecendo o tempo todo, né? Não só aqui em Florianópolis, no Brasil todo, né? Então, a gente tenta flexibilizar e tem que voltar para trás, né? Eu brinco que parece que a gente está num jogo de tabuleiro, né? Então, avança uma casa, volta 2 casas, agora a gente tem que ficar 3 jogadas sem movimentar as peças, e essa situação, né, ela está presente quase que o tempo todo na nossa vida. Então, com medos, com incertezas, né? Outra questão que eu acho que mudou profundamente foi a nossa
possibilidade de socialização, né? Então, quem mora sozinho, né, quem é solteiro e mora sozinho, ficou muito mais sozinho, né? Então, não interage, não sai, não vê as pessoas, ou sai muito pouco, se relaciona à distância, usa muito mais as redes sociais para se comunicar. Então, houve uma alteração profunda dessa possibilidade diária de socialização. Para quem vive em família, né, essas relações familiares ficaram muito mais intensas, né? Então, as famílias estão muito mais juntas, no mesmo espaço físico, pais convivendo com os filhos o tempo todo, parceiros, né, marido e mulher, enfim, os cônjuges estão o tempo inteiro juntos, ou mais tempo juntos, embaixo do mesmo teto, não tem aquela questão de sair para o trabalho e voltar no final do dia, né, ou de ficar juntos só no final de semana, a gente está junto o tempo todo. Isso marcou mudanças, né, importantes, né, nos relacionamentos, nas relações familiares. A gente vê aí alguns conflitos importantes ou algumas resoluções importantes de conflito também. Então, isso foi uma outra coisa que mudou muito. Eu acho que outra questão que chama muita atenção é um acúmulo de tarefas, né, um acúmulo muito grande de tarefas para todo mundo, mas principalmente para as mulheres, né? A gente tem sentido uma queixa frequente de sobrecarga, até de burnout, né, de esgotamento das mulheres, mais das mulheres do que dos homens, por conta dessa questão desse acúmulo de funções, né? Então, a gente tem muito menos apoio, né, para as questões de casa, para as questões domésticas, a terceirização dos trabalhos domésticos que muitos de nós fazemos, a gente teve uma redução brutal disso, né? A gente tem uma sobrecarga de atividades com as crianças em casa o tempo inteiro, e com as crianças que estão em processo de se manter, de alguma forma, conectadas às escolas, né? Os pais funcionam como tutores, né? Então tem essa função de tutor desse homeschooling, né? Ou desse aprendizado em casa, fora as questões profissionais, né? Então, não é à toa que as pessoas estão mais cansadas, que as pessoas estão mais esgotadas, que as pessoas estão extenuadas até com essa rotina, né? Então, parece que o dia começa mais cedo do que começava e termina mais tarde do que terminava, né? Então, realmente há um acúmulo muito grande de tarefas e de funções, né? Então, isso tudo que a gente está contando para vocês, né, essa mudança súbita de hábitos, essa rotina diferente, esses medos, essas incertezas, essas sobrecargas, essas mudanças dos relacionamentos pessoais, tudo isso tem impactado a forma como as pessoas se sentem e como, de alguma forma, impactado também a saúde mental, a saúde emocional dessas pessoas, né? Eu não sei se aqui assistindo a gente tem alguns profissionais também de saúde ou que trabalham na área de saúde mental, né, devem ter percebido que a gente teve uma demanda muito grande, né, um aumento muito grande de pessoas que começaram a procurar a gente com quadros que não aconteciam, que não estavam aí há muito tempo, né? Então, a gente tem muito mais quadros de ansiedade, de transtornos de ansiedade, de transtornos depressivos, de estresse, de burnout, como eu falei há pouco, alguns quadros compulsivos ficaram mais evidentes. Então, pessoas que faziam uso de eventual de redes sociais, passaram a fazer um uso abusivo, excessivo das redes sociais. Pessoas que jogavam online muitas pessoas passaram a ter um padrão patológico, né, compulsivo de jogo. Pessoas que compravam eventualmente online, muitas delas passaram a ter comportamentos mais compulsivos de compra, né? Consumo de substâncias, né? Então, álcool, por exemplo, o aumento de frequência e de quantidade de álcool que tem sido consumido em algumas residências por algumas pessoas, né? Levando aí a riscos importantes até de aumento de violência doméstica, violência dos pais em relação aos filhos, violência muitas vezes dos parceiros em relação às parceiras, muitas vezes isso facilitado ou aumentado pelo consumo excessivo de bebida. Isso também é uma coisa que a gente tem percebido. Então, esse cluster todo, né, esse grupo todo de alterações que eu estou colocando para a gente agora, ficaram mais frequentes em muitas pessoas, em muitas casas no Brasil, né?
Então, a gente tem visto uma incidência muito maior, né, de quadros de ansiedade, de quadros depressivos, de quadros compulsivos, de quadros de estresse, de quadros de esgotamento, né? Então, pessoas que já tinham história, né, de qualquer um tipo de qualquer um desses transtornos mentais, estão sob maior risco, né, de ter uma piora do quadro ou uma volta do quadro, mas mesmo quem nunca teve, quem nunca enfrentou uma fase de depressão, de ansiedade, pode estar apresentando ou pode vir a apresentar isso nesse momento, né? Se a gente pegar, por exemplo, os ataques de ansiedade ou ataques de pânico, né, que muita gente não tinha ou que nunca teve na vida, muitas pessoas passam a apresentar esse tipo de comportamento, passam a apresentar esse quadro de ansiedade, né? Então, eu estou falando desse cluster de transtornos mentais, mas mesmo quem não tem um transtorno mental configurado, né, assim, clássico, né, como esses que a gente está citando aqui, a gente percebe uma alteração da saúde emocional, né, do dia a dia. Então, mesmo sem ter um transtorno ou uma síndrome, né, tem muita gente que está mais ansiosa, está mais triste, está mais cansada, está mais esgotada, tem dificuldade de dormir à noite, tem dificuldade de se concentrar, fica mais irritada, fica mais impaciente, briga muito mais, né, com pessoas que nunca imaginou brigar, né, com parceiros, com filhos, com vizinhos, para quem começou a trabalhar, ou mesmo à distância, briga muito mais com as pessoas que estão em volta. Então, as pessoas estão mais, assim, vamos dizer, à flor da pele, né? As pessoas estão mais reativas, estão mais impulsivas, elas respondem mais intensamente aos estímulos, né? Isso não estou falando que nem em quadros, né, como clássicos configurados de ansiedade, de depressão, são alterações de comportamento, são alterações de saúde emocional que boa parte de nós, né, em alguma escala, experimenta isso, né? Então, acho que isso é um dado importante. Um dado que eu acho também muito interessante é a gente pensar que não há uma constante, né? Não é que a gente fica assim o tempo todo, né? Então, não é que a gente está triste, ansioso, irritado, impulsivo o tempo todo, né? Na verdade, a gente tem oscilado, né? A gente tem tido dias melhores e dias piores. Então, tem dia que está tudo tranquilo, que eu consigo administrar a minha vida, que eu dou conta das minhas tarefas, que eu sinto que a missão foi cumprida e que eu fico mais relaxado, mais tranquilo. Tem dias que eu estou irritado, que eu estou mal-humorado, que eu estou xingando o cachorro, dando chute na porta, né? E isso também pode acontecer. Então, essas oscilações são muito frequentes. Quando a gente está em casa com mais de uma pessoa, né, é curioso entender como que essas composições, né, emocionais vão, né, fazer esse pano de fundo do humor da casa, né? Então, assim, se todo mundo está irritado, está todo mundo nervoso, está todo mundo brigando, vai ser um dia bem complicado, né? Se está todo mundo mais tranquilo, se está todo mundo mais de boa, vai ser um dia mais tranquilo. Agora, o que a gente tem visto, via de regra, é que, né, as pessoas alternam. Então, tem um dia que um está bem, outro não está tão bem, né? Um dia um está profundamente irritado e outro está muito calmo, né? Então, eu acho que é interessante a gente perceber, né, ter esse termômetro, essa percepção do que está acontecendo em casa, né, ou o que está acontecendo no ambiente de trabalho, para quem voltou a trabalhar, ou mesmo, né, no trabalho à distância, se eu estou trabalhando, se eu estou interagindo com outras pessoas, fazendo planejamento escolar, pensando em estrutura de aula, enfim, né? Às vezes, naquele dia, um parceiro de trabalho está naquele dia complicado. Então, eu acho que isso exige da gente, né, tanto para as relações familiares, as relações pessoais, como para as relações profissionais, exige um exercício de tolerância e de paciência que muitas vezes a gente, né, não tinha tão claro, né, na vida pré-pandemia, né? E eu acho que esse exercício de tolerância, de paciência que a gente está tendo que ter em casa e está tendo que ter com os colegas, é um exercício que a gente vai usar muito, ou vai ter que usar muito nos próximos meses, né? Isso me adiantando um pouco, né, saindo dessa situação que a gente está contando agora, imaginando, né, que num intervalo de tempo X, Y ou Z, a depender de cada cidade, a depender de cada cenário, a depender
de cada situação, a gente vai começar a voltar mais para as ruas, para trabalhar, para algumas ocupações sociais, né? Então isso começa a acontecer, né? E nesse momento de retomada, de flexibilização, né, a gente tem que pensar, tem que considerar o seguinte, né? Primeiro, há uma angústia muito grande de ficar em casa o tempo inteiro, né? As pessoas não aguentam mais ficar em casa o tempo inteiro. De outro lado, tem um receio, tem um medo muito grande, né, do risco de infecção, de contaminação, de se infectar e ficar doente, de infectar outras pessoas. Então, assim, a gente anda nessa ambiguidade agora o tempo todo, né? Não aguento mais ficar em casa, mas ao mesmo tempo tem muito receio de sair à rua, né? Então, essa questão é uma questão que vai estar presente nesse processo, está presente no processo de retomada, né? E outra questão, juntando com o que eu estava falando, a importância desse exercício de tolerância e de paciência nessa retomada, né? Então, se antes eu entrava na padaria e comprava o pão, ou pedia o pão em 2 minutos, agora não é bem assim, né? Agora as padarias têm fila, a gente tem que ficar na fila. Alguém que entra na frente da gente pode demorar 10 minutos para escolher 2 pãezinhos, né? E aí, assim, você tem vontade de, né, subir pelas paredes, porque você precisa comprar aqueles pãezinhos rápido e voltar para casa e fazer outras coisas, já que você sai de casa uma vez por semana só. E aí não, você tem que respirar fundo, né, exercer, né, essa capacidade de reflexão, de paciência, de tolerância, de não dar uma resposta mais impulsiva, né, e de respeitar os tempos, né. Então, acho que esse exercício que a gente está tendo que fazer em casa, está tendo que fazer com os colegas com quem a gente está trabalhando presencialmente ou à distância, a gente também vai ter que ter muito, né, nesse momento de retomada. O que a gente está vendo, né, e vocês me corrijam aí depois no momento das nossas trocas, das nossas interações, né, eu vou falar um pouquinho o que eu tenho sentido em Florianópolis, né, o Maurício comentou que eu estou online, mas como eu já disse, para quem não pegou o comecinho, eu estou morando em Florianópolis, então a gente teve um momento, né, de que a gente ficou parado, a gente ficou em casa, né, 6 semanas, quase 6 semanas, depois a gente teve uma certa flexibilização, né, com a flexibilização a gente tem piora de alguns indicadores, de algumas situações, então a gente teve que voltar, né, alguns setores tiveram que voltar a fechar, voltar a ficar mais em casa, né, então o que eu imagino para os próximos meses, né, é que a gente vai ficar nesse impasse, né, por um intervalo ainda longo de tempo, né, essa coisa a gente dá uma flexibilizada, depois a gente vai voltar, né, eu não consigo imaginar a gente voltando para o que era antes de uma hora para outra, acho que isso é um processo lento e a gente tem que se preparar para isso, né, mesmo nas escolas, as escolas e as redes que começam a discutir a volta, né, a gente sabe que possivelmente não vai ser um retorno presencial total, como a gente vivia antes, né, dessa pandemia. Possivelmente a gente vai ter um modelo misto quando a gente conseguir trazer esses alunos para a escola, né? Alguns trabalhos internacionais começam a sair. Num primeiro momento falavam que as crianças se infectavam e transmitiam menos os vírus, vocês já devem ter ouvido falar disso. Em contrapartida, os adolescentes talvez se infectassem mais facilmente, mas talvez a gente contasse com o apoio deles na manutenção do distanciamento social no retorno às aulas. Mas, assim, para quem conhece criança, para quem conhece adolescente, sabe o quanto é difícil para eles respeitarem essas barreiras, esses limites, né? Vários trabalhos têm saído aí nas últimas semanas mostrando assim que quem mais tem sofrido impacto emocional na pandemia são justamente as crianças e os adolescentes. A gente imaginava que os mais idosos, né, por ficarem mais isolados, mais distantes dos seus parentes, iam ser a faixa de idade que ia sofrer mais com a questão do isolamento e da pandemia. Na verdade, a gente tem visto que os mais idosos parecem ter uma resiliência maior para esse isolamento, conseguem lidar melhor com isso. Nós adultos também, em alguma medida também, né, conseguimos lidar melhor com isso. Agora, para criança, para adolescente, é jogo duro, é difícil, né? A interação social é muito importante, o contato presencial é muito importante, o contato físico é muito importante, né? Então, eu não sei vocês, eu moro num condomínio, por exemplo, aqui, né? As crianças não estão indo na escola, mas as crianças não conseguem ficar separadas, né? Os pais não conseguem manter as crianças separadas, então volta e meia as crianças estão se aglomerando, estão se juntando, porque é difícil,
né, para essas crianças, né, lidar com esse afastamento. Então, assim, imagina colocar todo mundo, né, numa sala de aula, todo mundo num horário de intervalo. Então, mesmo para quem for retornar esse ano, né, eu imagino que o retorno vai ser parcial, vai ser um modelo misto, a gente vai ter que intercalar turma, a gente vai ter que ter dia de um, dia de outro, horário de um, horário de outro, os intervalos não vão poder ser juntos, nas salas de aula as carteiras vão ter que ficar mais espaçadas, a gente vai ter que controlar o contato físico deles, né, a proximidade física, o uso de máscaras, né, o compartilhamento de objetos, enfim, não vai ser fácil, né, e assim, e não é uma coisa imediata, né, a imunidade necessária da população para a gente barrar, né, a transmissão da pandemia, que já falaram que tinha que ser 70% da população, hoje já se trabalha com alguns modelos entre 20% e 30% da população, a gente não tem isso, né, de pessoas infectadas possivelmente nesse momento, né, os últimos dados mostram que uma população de mais de 200 milhões de pessoas, a gente tem 2,5 milhões de casos confirmados, talvez existam mais casos confirmados que não passaram por teste, a gente não tem diagnóstico, mas talvez a gente tenha aí de 5% a 10% da população contaminada ou já infectada pelo coronavírus, então isso vai demorar um tempo, né? Vacina, que a gente tem agora algumas possibilidades muito promissoras, também, assim, a gente não consegue imaginar isso no intervalo curto de tempo, disponível para vastas camadas da população, né? Então, mesmo que a vacina tenha um efeito, mesmo que a gente tenha essa vacina recomendada, mesmo que a gente consiga produzi-la rapidamente, a gente sabe que a gente não vai conseguir produzir 200 milhões de doses rapidamente, possivelmente não vai ser só uma dose, a gente vai precisar de 2 doses. Então, são complexidades muito particulares, né, desse momento, né? Coronavírus não parece ser uma síndrome gripal sazonal como influenza, né, que tende a piorar, né, no inverno, né, nos diferentes continentes, nos seus respectivos invernos. Parece que é uma infecção que está sendo transmitida o ano inteiro. O calor favorece a aglomeração, e a aglomeração favorece a transmissão do vírus, o que ele gosta de gente junta, né? Então, Espanha, alguns países da Europa que começaram a flexibilizar por conta do verão europeu, agora começam a ter aumentos de casos novamente. Então, assim, é um momento complexo, é um momento complicado, a gente não vai ter uma volta ao que a gente chama de novo normal tão rapidamente, né? Eu acho que vai ser um processo lento, gradual, e eu acho que vai ter essa característica de ir e voltar, né? Na educação, né, e agora falando, aproveitando esses meus últimos minutos para falar um pouquinho mais com vocês, que são, né, que trabalham, né, na área da educação, eu acho que a rotina de vocês, né, eu acho que é um dos setores da nossa sociedade que mais foi alterado, né, pela questão da pandemia do coronavírus, né? Então, de uma hora para outra, né, todas as aulas presenciais foram canceladas, vocês foram para casa, os alunos foram para casa, algumas redes, algumas escolas, em algumas situações conseguiram se organizar para rapidamente migrar para um modelo online, mas a gente sabe o quanto isso é difícil, né? Quando a gente pensa em educação pública, são redes muito grandes, muitas escolas, com diferenças muito grandes, né, entre o perfil dos seus alunos, nem todo mundo, né, está em casa com uma internet disponível, nem todo mundo tem os insumos ali para poder fazer essa formação online, computadores, celulares, muitas vezes esses equipamentos não estão com a criança o tempo inteiro, são compartilhados pela família, as conexões não são boas, então muitas vezes vai ter que ir na escola, pegar material impresso e tentar fazer o acompanhamento com material impresso, mas a gente sabe o quanto foi difícil, né, e o quanto está sendo difícil para as redes, né, se adaptarem a essa mudança, ou para as escolas se adaptarem a essa mudança de uma forma muito rápida, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a rotina de vocês, né, professores, educadores, pessoas que trabalham diretamente na administração das escolas ou na administração da estrutura pública de ensino aqui em Florianópolis, também tiveram um impacto tremendo nas suas vidas, né? Quer dizer, basicamente todo mundo foi para casa trabalhar, né? Então, contatos, relações, trabalhos
que eram feitos presencialmente, todos foram transformados, né? E isso tem se mantido nesses últimos 4, 5 meses, né? Não foi uma coisinha rápida que veio para ficar 10, 15 dias que rapidamente mudou, né? Não é isso, né? Então, a gente teve uma mudança importante de rotinas, de hábitos, de costumes, e isso tudo interfere profundamente na capacidade da gente de interagir com os nossos colegas, da gente de produzir, né? No primeiro momento, quem não teve muito mais dificuldade de produzir, quem não teve muito mais dificuldade de se concentrar em casa, né? Quem não teve muito mais dificuldade de fazer o seu trabalho render, né? E aí, no segundo momento, quem conseguiu controlar a quantidade de horas que começou a trabalhar, né? Porque aí, de uma hora para outra, de um modelo, né, que a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, a gente migrou para um modelo totalmente online e a gente teve uma dificuldade grande de administrar esse tempo nesse novo modelo, né? Então, muitas pessoas, né, se sobrecarregaram, estenderam, né, os seus horários de trabalho, então isso também mexeu profundamente, né? Fora que, né, a maior parte de vocês possivelmente mora com outras pessoas e isso implica em mudanças nas relações familiares, nas relações pessoais, no dia a dia. Quem mora sozinho também, né, passou como a gente comentou aqui, passou por alguns momentos mais complicados, de ficar mais distante dos outros, de se sentir solitário. Então, tudo isso mudou, né, muito o nosso jeito de viver e o nosso jeito de trabalhar, né. E aí o que vai acontecer, né, também mexe um pouco com essa história, né, como a gente está funcionando nesse momento. A gente não sabe, né? Então, há incertezas, talvez a gente pudesse ficar trabalhando assim o ano inteiro, talvez, né? Mas em algum momento a gente vai ter que voltar? Vai, como, né? E aí, assim, eu vejo grandes empresas que a gente tem feito palestras, que a gente tem feito lives e tal, é muito interessante que elas rapidamente migraram do padrão de trabalho presencial para o online e muitas já avisaram seus funcionários que esse ano não vão voltar, né, ao presencial, né, principalmente as empresas da área de tecnologia, né, que estão conseguindo fazer a maior parte das coisas à distância, né. Então, Facebook, Google, já avisaram que esse ano não voltam, né, as pessoas não vão voltar para os escritórios em nenhuma parte do mundo, né, então as pessoas estão trabalhando em casa, e aí, assim, a gente está sendo, de alguma forma, obrigado a repensar esse modus operandi aí de trabalho, assim, muita gente vai querer, ou talvez tenha a possibilidade de ficar muito mais em casa trabalhando, muitas pessoas sentem uma tremenda falta, não conseguem trabalhar em casa, não tem estrutura física em casa para trabalhar, há uma impossibilidade, né, de trabalhar em casa e acabam tendo, né, precisando sair de casa para trabalhar. Então, algumas empresas já estão adotando, ou começam a adotar esse modelo de que volta quem quer, né? Volta menos gente, volta quem quer e volta possivelmente num rodízio, né? Para evitar as aglomerações, evitar que todo mundo esteja trabalhando junto o tempo todo, né? Então, a gente também começa a perceber alguns modelos mistos. E eu acho que essa palavra modelo misto é uma coisa que vai funcionar nos próximos meses para muita coisa, né? Para o retorno às aulas, para a forma de ter aula, para as relações de trabalho. Então, eu acho que esses modelos intermediários, mistos, variados, eu acho que é uma coisa que a gente vai ver muito aí nos próximos meses, né? E acho que de tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês, né, antes de terminar um pouquinho o que eu queria contar nesse primeiro momento, eu acho que assim, que lições, né, que a gente consegue tirar disso, né, para a gente talvez tentar melhorar a nossa saúde emocional, saúde mental nesse momento, né? Vocês sabem que dicas de saúde mental, lista de dicas de saúde mental é mais ou menos como receita de bolo, né? A gente sabe os ingredientes, mas para dar certo, cada um tem seu forno, cada um tem o seu tempo de preparação. Então, assim, a gente tem alguns caminhos, mas a gente não consegue prever que vai dar certo para todo mundo, né? Assim, a gente tem só alguns elementos para trazer aqui para vocês. Então, eu acho que, assim, talvez a questão mais importante
é entender que está todo mundo no mesmo barco, né? Eu, vocês, o Maurício, está todo mundo na mesma situação, todos estamos sendo impactados tremendamente por essa questão, e esse é um momento único, né? Que nenhum de nós vivenciou nada nem parecido com isso, né? Na nossa história pessoal. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, é normal, né? Eu acho que a gente tem que ser mais tolerante. Primeiro, acho que a gente tem que ser mais tolerante com a gente mesmo, para começar, né? É normal ter dia que a gente não está legal, que a gente não está bem, e a gente se reservar ao direito de não estar bem, né? E tem dia que a gente vai estar melhor, que a gente vai estar bacana, que a gente vai estar ok, e a gente vai estar buscando, né? Sempre estar melhor do que a gente quando a gente não está bem, óbvio, né? Depois esse exercício de tolerância pessoal, acho que é um exercício que tem que ser usado nas relações que a gente tem com as outras pessoas, os filhos, parceiros, familiares, colegas de trabalho, pessoas que a gente nunca viu, mas que eventualmente a gente cruza no supermercado, na fila da padaria, enfim, né? Eu acho que esse exercício de tolerância é muito importante. O outro ponto que eu acho que é importante é a gente parar de se cobrar excessivamente. Eu tenho sentido assim que as pessoas, já que eu estou em casa, eu tenho que fazer tudo o que eu nunca tive tempo nem possibilidade de fazer na vida, né? Então, quero aprender violão, quero aprender um novo idioma, quero fazer todos os cursos possíveis e imaginários que forem disponibilizados na plataforma online, eu quero, né, dar conta de um monte de coisa, e às vezes eu não dou conta, né? Porque, assim, de novo, assim, essa sobrecarga de atividades diárias está acontecendo com todo mundo. Então, eu acho que é absolutamente normal a gente conseguir fazer uma ou outra coisa e não conseguir fazer uma série de coisas que a gente gostaria de fazer. Outra coisa que eu acho importante a gente pensar, né, nessa coisa da gente ter uma área verde para a gente, né? Tem um momento que a gente se cuida, né? Ok, cuidar dos meus filhos, ok, cuidar dos meus familiares, ok, cuidar dos meus alunos, ok, cuidar dos meus colegas, mas eu tenho que ter um tempinho para mim, senão não dou conta do recado. Outra coisa que eu acho muito importante é a gente perceber esse exercício de tolerância, né? O quanto é importante, né, a gente fazer esse exercício de tolerância e de empatia. Acho que essa palavra é uma palavra que a gente está usando muito nesse momento. Assim, está todo mundo, né, no mesmo barco. Assim. Então, se está todo mundo no mesmo barco, vamos contar até 10 antes de dar uma resposta atravessada, vamos contar até 100 antes de ter uma reação intempestiva, vamos tentar alongar nosso pavio, né, para ele não ficar muito curto e a gente não ficar estourando toda hora. Vamos tentar entender a posição e o sofrimento do outro, e do outro eu estou falando de todo mundo, né, de quem está em casa, mas de quem está fora de casa também. Né? Então, acho esse um ponto muito importante. E, para terminar, né, assim, elencando aí algumas coisas que eu acho que a gente tem percebido, assim, se você não está legal, né, assim, fiquei um dia mal, aí depois eu melhorei, fiquei um dia mais ou menos, depois eu fiquei bem, ok, são oscilações normais, mas se você começar a perceber que você não está legal, que você está tendo crise de ansiedade, que você está muito triste há muito tempo, que você está muito irritado há muito tempo, que você não está conseguindo dormir, tem muita gente com distúrbio do sono e que não está melhorando, se você não está legal, não fique, né, metabolizando, tentando digerir tudo isso sozinha, né? Ou sozinho. A gente tem mania de relegar a saúde mental da gente para um plano diferente do plano da saúde física, né? Então, se eu machuco meu dedinho, no dia seguinte, ou no mesmo dia, eu vou no ortopedista para tirar um raio-x e ver se precisa botar uma tala. Né? Com saúde mental, às vezes a gente fica semanas, meses, sofrendo, remoendo, se torturando, né? E achando que você tem que dar conta sozinha do recado. E às vezes a gente não consegue. Então, assim, é importante dividir isso com as pessoas, né? Então, com uma pessoa que você gosta, que você confia, às vezes com o teu parceiro, com a tua parceira, às vezes com o teu irmão, com a tua irmã, com a tua mãe, com a tua filha, mas é importante a gente ter alguém para a gente tentar dividir, né? Esse é a primeira possibilidade. Se eu não consigo, ou se essa pessoa não está dando conta, eu tendo buscar né, eu posso, na verdade, tentar buscar essa ajuda nas minhas redes de apoio, né? Então a gente tem pessoas nas quais a gente, né, confia, com quem a gente tem uma boa troca. Então, não ficar sofrendo sozinho, né? Então, primeiro buscar aí um contato mais próximo, se não der certo, o apoio de uma rede de apoio, de alguém da tua rede de apoio. E se não estiver dando conta do recado, eu acho que tem que falar com alguém, né? Tem que falar com alguém, às vezes um especialista em saúde mental, um psicólogo, um terapeuta, alguém que possa te ouvir
né? A gente sabe que muitos atendimentos agora estão sendo feitos via online, você não precisa se deslocar até o consultório. O Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Regional de Medicina tem autorizado os atendimentos à distância. A gente pode fazer isso é importante, né? Isso pode ajudar muitas pessoas. Muitos desses atendimentos são absolutamente gratuitos, tem plataformas de atendimento gratuito, né? Então acho isso muito importante para a gente, de novo, evitar que as questões que estão incomodando se transformem num transtorno ou né, num quadro mais grave. E se esses quadros mais graves acontecerem, eventualmente eles serem medicados, tratados, isso é muito importante, tá? Eu acho que, de novo, tem um certo preconceito, né, um tabu com relação à saúde mental. Isso não pode acontecer, ainda mais num momento como esse que a gente está enfrentando, que a gente está passando. Há quem diga, já estou acabando, tá, Maurício? Há quem diga À vontade. Que a gente tem uma espécie de uma segunda onda que vem acompanhando a questão da pandemia, que é a onda dos transtornos mentais, né? Que deram uma aumentada e estão chegando num nível mais sério, mais impactante nesse momento, né? Há alguns especialistas que falam que a sociedade vai viver uma espécie de síndrome do estresse pós-traumático coletiva, né? Muita gente sofrendo, muita gente ansiosa. Então, é muito importante que a gente quebre esses tabus, quebre esses preconceitos e busque ajuda. Às vezes, só de falar, né? Não precisa ser um especialista, não precisa ser um terapeuta, mas só de colocar para fora aquilo que eu estou sentindo, eu consigo trocar, né? Eu consigo começar a enxergar a minha questão, o meu problema por um ângulo diferente. Muitas vezes só isso já traz um tremendo alívio, né? Então não sofram sozinhos, dividam, compartilhem, e eu acho que é mais ou menos por aí que eu queria fazer essa primeira parte, Maurício. Eu falei muito, né? Tá ótimo, doutor Jairo Bauer, muito obrigado. Nós vamos então, eu vou começar a ler aqui algumas perguntas, né, começando lá às 15h09, mas eu queria aqui registrar que eu gostei muito do que o senhor falou, e especialmente quando o senhor fala da questão que para esses assuntos não tem uma receita única, né? Não tem uma receita única. E gostei muito da palavra tolerância. As pessoas vivem muitas vezes intolerantes consigo mesmas, tá? E isso gera uma angústia, uma ansiedade e um profundo sofrimento, tá? Então, essa questão de compartilhar, de encontrar no outro uma possibilidade do outro ouvir. E muitas vezes a pessoa só quer falar, né? E o outro pensa que ajudar é responder todas as perguntas. Quem sabe só uma boa escuta, né, já é algo fantástico. Eu quero começar, doutor Jairo, com a pergunta da Michele. Doutor Jairo, como podemos preparar nossas crianças para lidar com o novo normal, como o menos contato físico e assim por diante? Sobre isso, doutor Jairo Bauer, se eu puder falar um pouquinho dessa questão da educação infantil, como lidar com as crianças, nós temos várias perguntas no chat sobre isso. Nós temos aqui na nossa rede mais de 80 creches, mais de 15 mil crianças na educação infantil, e quase 2.300, 2.400 profissionais só da educação infantil. Nossa rede inteira tem 5.122 profissionais. Então, se eu puder falar da educação infantil, e como é que a gente vai lidar, então, nesse retorno com esse novo normal? Pois é, Maurício, é um grande desafio, né? E só antes de começar a dar essa resposta, eu não estou procurando um salvo-conduto, não. Eu só queria contar para vocês que tudo que tem a ver com coronavírus, Covid, pandemia, é tudo muito novo, né? Então, assim, notícias que a gente acha que são verdades hoje podem não ser verdades amanhã, né? Estratégias que a gente acha que hoje são as melhores podem não ser as melhores estratégias amanhã. É tudo muito novo, né? A gente tem um acúmulo de aprendizado, de informação gigantesco nesses últimos 6 meses, né? E mesmo assim, isso não é suficiente para a gente conseguir prever todas as estratégias e todas as implicações possíveis desse momento que a gente está vivendo. Dito isso, Maurício, com relação à educação infantil, eu acho que a gente tem um ponto importante a considerar, que é o seguinte: a criança, né, ela está numa fase da vida dela que ela tem uma necessidade de contato físico muito grande, né? E eu acho que a criança,
né, no Brasil, né, quem já viajou um pouco conhece crianças de outros lugares do mundo, né, por conta da educação, a gente ainda tem crianças que têm uma necessidade de contato físico, acho que ainda maior do que, por exemplo, se você pensar nas crianças dos países europeus, né, que tem um contato físico, né, mas ele é um pouco menor, um pouco mais restrito, acho que até pela própria questão da educação, da forma como a sociedade, os pais se relacionam com os filhos. Aqui as crianças querem estar juntas, querem estar brincando, querem estar coladas umas às outras, dividem brinquedos, brigam por brinquedos, compartilham brinquedos. Então, assim, essa coisa da questão do contato físico é muito importante, né? Então, o que eu fico pensando é que nesse momento de uma possível retomada, né, quando essas crianças voltarem para a escola, talvez a gente tenha, né, possivelmente, que ter menos crianças por sala, menos crianças por espaço, a gente ficar mais de olho nessas crianças para evitar que elas fiquem tão próximas, né? E de alguma forma trabalhar com elas conceitos que para elas não são óbvios, né? Quer dizer, essa história de usar máscara para criança, ainda mais criança pequena, né? Quanto menor ela é mais difícil, né? Incomoda, atrapalha, elas não gostam, não querem. Então, assim, exige um trabalho importante. A questão da higiene, né? Assim, de evitar o contato físico muito próximo, de se lavar com frequência, também não é uma coisa muito simples e fácil de fazer com as crianças, ainda mais as crianças pequenas, né? E lembrar que essas crianças vêm de famílias, né, em que no momento da retomada, né, os pais também vão voltar para o mercado de trabalho, também vão pegar ônibus, também vão se deslocar, eventualmente, né, vão encontrar com pessoas, ou eles mesmos vão se infectar com o vírus e podem passar para a criança. A gente, né, as pesquisas tendem a mostrar para a gente que as crianças, embora a gente tenha alguns casos em crianças, né, é menos comum, né, que elas se infectem e tenham sintomas e tenham quadros graves, né, mas feito essa ressalva, né, em contraposição, elas estão muito juntas o tempo todo, né? Estou vendo até alguém que está falando aqui que elas são puro contato, mas são mesmo, né? Assim, tá grudado o tempo inteiro, né? Então, realmente, a gente vai ter que fazer um esforço de tentar reduzir número de crianças por espaço físico, frequência com que talvez elas estejam na escola, trabalhar com elas de uma maneira lúdica, né, dentro dessa capacidade delas de entenderem esse momento, esse universo que está acontecendo em volta delas, né, de elas entenderem o porquê que é importante elas não se abraçarem, por que é importante elas tentarem manter algumas medidas de higiene, elas tentarem usar máscara, enfim, né, é uma coisa que tem que ser costurada com os pais, né, mas, de novo, eu acho as crianças, eu acho ainda um desafio maior do que a volta à educação dos alunos de Fundamental 2 ou de ensino médio, que, né, eles já têm uma capacidade melhor de compreensão, de entendimento e de respeito a alguns limites que a gente tenta colocar, que a gente tenta mostrar para eles que são importantes. Então, por exemplo, os adolescentes, né, apesar de também serem seres extremamente físicos, né, eles gostam também muito de contato, né, eles entendem melhor a necessidade da distância, do isolamento, das medidas de higiene, isso tudo é mais fácil entre os adolescentes. Então, eu acho que com criança vai ser um super, super desafio. Né? Então, acho que, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter que ter um protocolo cuidadoso, medidas cuidadosas, debatidas, discutidas, e eu acho que vai ter que ser muito isso, Maurício, né, faz uma tentativa, assim, se assegura o máximo possível, né, de medidas, das melhores medidas, das melhores práticas, mas vamos ter que ficar atentos para o que acontecer, e aí, assim, eventualmente essas flexibilizações vai e volta, anda uma casa, volta duas, fica três, assim, acho que é uma coisa que vai acontecer muito, né. Doutor Jairo, essa questão que o senhor falou é de que tudo é novo, né, e muda a cada dia muda. Parece que a gente tem uma resposta hoje sobre a pandemia e amanhã muda tudo. Nós tivemos aquela discussão sobre hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, e um grupo diz que é bom, o outro grupo diz que não é, então essas verdades e a própria ciência hoje é um grande debate. O tema da nossa fala, da sua fala, é saúde mental e bem-estar emocional. Eu tenho visto muito,
e aqui no nosso chat tem isso também um pouquinho, até não vou falar de ninguém, coisas assim, ó, não dá, né, não vai dar para voltar, esse novo normal não vai acontecer, as crianças não vão conseguir, eu não consigo dormir, eu não consigo me entender, isso não vai dar certo. Quer dizer, é uma carga negativa muito grande. Né? Eu queria aproveitar isso, e tem uma pergunta da Simone que me ajuda. Simone diz assim, Simone Guilherme Lug, poderia nos dar dicas de como podemos ser mais resilientes e ter uma inteligência emocional que mais nos fortaleça nesse momento? Eu tenho o Dr. Jairo Bauer, todo dia eu brinco, eu criei uma expressão já há muitos anos que é o tal do assassino de ideia, né? E esses assassinos de ideia, eu tenho buscado caçá-los todos, não é fácil. Primeiro tem um que mora dentro da gente, a gente tem que matar esse primeiro, né? E depois tem uns que nos perseguem, a gente tem que matar. Eu quero dizer que, de novo, aquilo que eu falei no início, a vida é a vida para ser seguida, a vida é essa, a vida é bela com todos os desafios, essa é a vida e temos que enfrentar de frente. Mas como que eu consigo, porque não vai ser numa palestra, né? Porque tem gente que pensa que uma palestra vai resolver o mundo. E que bom que a gente está gravando, que a gente pode repetir todo dia, né? A palestra, né? Mas qual é a dica? Será que tem dica para a gente se entender melhor e a gente não ter essa carga todo dia de coisa ruim? Quer dizer, tem gente que diz assim, olha, eu não vou conseguir. Como é que a gente lida com isso, já que a nossa live é saúde mental e bem-estar emocional? Será que tem dicas? Por mais que o senhor já deu uma dica, né? Que cada um tem que se compreender, mas como seria isso? Né? Será que eu consigo exercitar isso melhor? Eu vejo muito, Maurício, as pessoas falando assim, eu vou ser feliz quando tudo isso passar. Ou eu era feliz e não sabia. Será que eu vou conseguir ser feliz de novo? Né? E eu acho que assim, o grande desafio, né, é a gente, óbvio, né, que todo mundo quer ver a luz no final do túnel, né, mas enquanto essa luz no final do túnel não aparece, não adianta a gente ficar no escuro, né? Então a gente tem que acender luzes, lâmpadas, luminárias, velas, se a gente não conseguir acender as luzes, a gente tem que iluminar esse caminho para a gente passar por esse processo. Concordo em gênero, número e grau com você. A vida que a gente tem é a vida que a gente está enfrentando agora, né? Não é o que a gente gostaria que fosse, né? Nessa dimensão, nesse sentido, né, eu acho que a gente tem sim que se preocupar e se ocupar com a questão do bem-estar emocional da gente dia após dia. Né? Eu estava vendo alguém conversando, escrevendo aqui no chat, né, essa história da negação e tal, não adianta ficar negando ou ficar só negativo, e eu também concordo com isso. E eu queria só lembrar o modelinho básico que muita gente conhece, que são as fases de luto. Né? Como que a gente elabora um luto? Porque, de alguma forma, essa mudança toda que a gente está vivendo é uma espécie de luto. Né? A gente tem uma perda da nossa liberdade de ir e vir, a gente tem uma perda do nosso cotidiano, da nossa rotina, né? Muitas pessoas efetivamente enfrentaram perdas pessoais, né? Nesse momento, muita gente perdeu o emprego, então são lutos, né, que a nossa sociedade está enfrentando. As primeiras reações a qualquer forma de perda, de luto, Maurício, as pessoas ficam com muita raiva e negam. Né? E negam que isso está acontecendo, e negam que isso é uma doença grave, negam que é um momento importante, ficam com muita raiva de tudo e de todos. Quem fica retido nessas fases, e a gente tem diversos exemplos, né? A gente não precisa nem ir muito longe, né? A gente conhece pessoas que do nosso convívio, que vivem essa fase de negação, a gente conhece pessoas do universo político que vivem essa fase de negação. Então, eu acho que, assim, quem fica retido nessa fase perde a oportunidade de avançar para as fases seguintes. E o que são as fases seguintes de um processo de luto? Num segundo momento, né, passada a raiva e a negação, né, a gente entra numa fase meio de depressão. Depressão é ficar triste, ficar chateado com essas coisas que aconteceram, tal. Mas se a gente ficar preso também só nessas fases de depressão, a gente também não vai para a fase seguinte. E qual é a fase seguinte? A fase seguinte
é uma fase de aceitação desse momento e de negociação com esse momento, né? O que eu faço nesse momento para tirar o melhor possível de mim, dos outros e desse momento, né? Como eu passo por isso. E aí, acho que o mais bacana de tudo é se a gente pensar, essas fases que eu estou falando são as 5 fases básicas de como a gente lida com o luto, né? Quem trabalha um pouco com psicologia está bem familiarizado com isso. E aí, talvez numa segunda esfera, e isso não é descrito como uma fase clássica, mas acho que é um momento muito importante, é a gente ressignificar essa perda que a gente está tendo, assim. Que aprendizado eu tiro disso e como eu vou ser daqui para frente, né? Como vai ser esse, né, isso que as pessoas estão chamando de novo normal, né? Então, eu acho que, assim, de novo, a gente tem que lidar, a gente tem que cuidar da nossa saúde emocional, a gente não pode deixar ficar paralisado enquanto a vida está passando, a vida da gente é essa nesse momento, e a gente tem que investir em tentar melhorar o máximo que a gente pode, buscar ajuda se a gente não está conseguindo, ajudar os outros, né, trocar, ser empático, né, e pensar, né, em como que a gente vai sair melhor, ou como que a gente vai sair diferente, né, desse momento que a gente está vivendo. E vai ter saída, né, assim, isso aqui não vai ser para sempre, vai durar mais meses, mais tempo, menos tempo, mas a gente vai sair e a gente vai voltar, né, de alguma forma, à vida pré-pandemia. Se vai ser igual, absolutamente igual, diferente, um pouco diferente, né, isso a gente tem poucos elementos ainda. O que a gente imagina é que a gente vai ter que aprender a lidar com essa nova situação e cuidar do nosso emocional, sem dúvida nenhuma. Se a gente não está bem, Maurício, a gente não consegue cuidar bem de ninguém, né? Nem das pessoas que a gente gosta, nem das pessoas que a gente tem que trabalhar. E tem alguma dica para a gente estar bem? Porque o senhor falou a palavra que eu gosto muito, que é felicidade. Eu sempre digo que nunca é tarde para ser feliz, porque a felicidade é uma questão de escolhas. E a gente aprende na vida que a felicidade, muitas vezes, é o porto seguro, que ele sempre é o caminho lá na frente. Felicidade é o caminho, não é a chegada. Felicidade é o caminho, não a chegada, porque quando a gente chega, nós buscaremos novas coisas. Eu sempre falo da palavra desejo. Desejo nada mais é do que a falta. Quando a falta se faz presença, o desejo acaba. Se eu não tenho um novo desejo, como que eu vou buscar novos caminhos? Quer dizer, de novo, a fala é bonita, mas eu tenho condição de, nesse momento que minha escola está fechada, minha creche está fechada, né, que, com todo o respeito que eu vou falar, e aqui nós temos 250 na nossa sala aqui, doutor Jairo, e na outra tem 350, né, 320, perdão, então tem muita gente com a gente, mas nesse momento tem muita gente que está bastante tempo em casa, convivendo mais com o marido, convivendo mais com a esposa, convivendo mais com os filhos, compreendendo e entendendo os filhos. Inclusive, tem gente que descobriu que tinha filho de 15 anos, porque saía cedo de casa, o filho estava dormindo, chegava à tarde, o filho estava dormindo, e num despertar da pandemia descobriu, nossa, eu tenho filho, e ele já tem 15 anos. Olha que coisa maravilhosa da pandemia. Como é que eu consigo, nesse momento de tantos desafios, diminuir a minha ansiedade? Tem alguma dica sobre isso? Ou alguma fórmula? Eu estou tentando descobrir essa fórmula, que, na verdade, nós temos aqui, doutor Jairo, uma série de comentários muito legais, os comentários. Eu estou tentando buscar uma pergunta aqui, né? A pergunta não vem, então eu estou tentando dar uma, né, interpretada desses comentários. Mas a pergunta é ótima. A fórmula, se tivesse, acho que a gente estaria milionário. Mas eu acho que, assim, dentro do que a gente tem percebido, eu acho que tem... vamos pensar em algumas possibilidades, né? E eu acho que essas possibilidades são muito perto do que a gente está falando, né? Primeiro, eu acho importante a gente ter uma nova rotina, né, ou criar uma nova rotina nesse momento, né? Então, assim, essa coisa de não ter uma rotina, de não ter horários, de não ter programações, é muito complicado. É importante que mesmo em casa a gente tenha uma rotina, né? Pode ser que a gente não consiga fazer tudo que a gente se propôs, né? Mas é legal a gente ter um norte. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A outra coisa que eu acho que é muito importante é a gente não ficar se cobrando para ter uma super, mega, hiperprodutividade
nesse momento, né? O que não significa dizer que eu não preciso fazer nada, né? Mas valorizar aquelas coisas que você está conseguindo fazer, né? Tem dia que eu vou conseguir mais, tem dia que eu vou conseguir menos. Não esquecer que a gente está com um baita acúmulo de tarefas, quase todos nós, né? Então, assim, é importante que a gente valorize essas conquistas que a gente está fazendo no dia a dia. Outra coisa que você falou que eu acho que é importante, é essa história de aproveitar o tempo que você está em casa, né, para talvez fazer coisas que você sempre reclamou que você não tinha tempo de fazer. Então, assim, tá mais com seus filhos, tá mais com as pessoas que você gosta, poder fazer coisas que, de repente, você consegue, que você sempre quis fazer, mas não teve essa oportunidade. Eu acho que é aproveitar esse tempo. Não tentar preencher o tempo todo, as 24 horas do seu dia com atividades, que senão você também descarrega, não vai aguentar, né? Então, assim, algumas coisas que você pode inserir, né, na tua vida que em outros momentos talvez você não tivesse ou não teve oportunidade. Outra coisa que eu acho que é muito importante é um cuidado com os nossos relacionamentos, né? Maurício falou que tem família que está descobrindo que tem filho de 15 anos, que já está adolescente e tal. Tem casais que estavam no piloto automático e que, assim, né, durante a semana trabalhavam, final de semana se encontravam, aí segunda-feira começava o trabalho de novo, mesmo no final de semana eu saía com os meus amigos, ela saía com as amigas dela, e assim a vida estava resolvida, a gente ia, né, levando a relação do jeito que estava, né, empurrando com a barriga. E aí, esse relacionamento mais próximo o tempo todo fez com que muitos casais reavaliassem, né? Alguém está falando que os macacos estão aqui atrás, é verdade, tem um monte de macaco que aparece aqui em casa. E eles vêm fazer a festa. Um caiu na piscina hoje, coitado, né? Foi lá pular de um galho, tomou um tombo, caiu na piscina. A gente foi lá, rapidamente tirou o macaco da piscina. Mas, só retomando o que eu estava falando, eu acho que essa história do relacionamento é uma coisa que realmente é muito importante, né? Porque, assim, casais que estavam levando no piloto automático, das duas, uma, Maurício, ou descobriram, ou redescobriram que dá para investir no relacionamento, e o relacionamento melhorar muito, né, em todas as esferas, como teve casais que chegaram à conclusão, que estão chegando à conclusão, que talvez eles precisem repensar essa vida a dois, assim, tem de tudo, né? Em alguns países a gente teve alguns recordes de divórcio pós-pandemia, pós-isolamento social, por conta dessa convivência. Então, aproveitar esse momento para fazer uma reflexão sobre você, sobre o teu relacionamento, sobre os teus filhos, né? Então, acho que essa é uma outra dica importante. Isso que a gente falou não adianta ficar só esperando um amanhã, a gente não sabe, né? Se a gente vai voltar hoje, se a gente vai voltar daqui uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Então, assim, de alguma forma, aproveitar esse tempo que a gente está aqui para fazer o melhor que a gente pode, né? E sim, sempre tentar ter uma leitura positiva de tudo isso, apesar de todos os pesares, porque é muito mais fácil, né, a gente levar uma situação difícil, se a gente está mais leve, se a gente está mais para cima, se a gente está mais positivo, do que se a gente está para baixo, paralisado, sem conseguir realizar nada, né? Se eu pudesse pensar numa fórmula, ou se eu pudesse passar algumas dicas, eu acho que seriam algumas dessas, Maurício. Doutor Jairo, aqui aparece para mim Leleide Oliveira. Acredito que o secretário municipal de Educação deva proporcionar mais lives com diversos profissionais para discutirmos os protocolos que serão futuramente utilizados, numa perspectiva sanitária, pedagógica e judiciário. Hoje já foi um começo. Obrigado, doutor Jairo Bauer. É dizer para todos, né, que o Estado, junto com a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, junto com a UNCM, que reúne todos os conselhos municipais de educação, junto com a FECAM, diversos órgãos, divulgar essa semana um protocolo de 46 páginas para quando do retorno às aulas. Esse protocolo fala de medidas sanitárias, fala da questão psicológica, lidar com os profissionais, com as famílias, a questão de higiene. Então, são 46 páginas, eu tive a honra de participar da elaboração desse documento também, e nós vamos oportunamente divulgar, inclusive o documento é público. E o que me perguntaram, por exemplo, né, é sobre o retorno às aulas. Como a gente não está com uma data definida de retorno às aulas, não adianta a gente, nesse momento, como o doutor Jairo Bauer falou,
qual é o protocolo? Bem, o protocolo de hoje é esse. Infelizmente, a pandemia em Santa Catarina, a curva é crescente, né? O próprio secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina ontem falou que a gente vai ter aí 4 semanas de um crescimento vertiginoso, infelizmente, de mortes, inclusive, chegando a triplicar nas próximas 4 semanas, né? Então, não adianta a gente ficar discutindo protocolo nesse momento, porque lá na frente, quando retornar, o protocolo pode ser até outro, né? Mas já existe, sim, protocolos para isso. Tem muitas perguntas, doutor Jair, e comentário sobre essa questão, nesse momento, escolas fechadas, creches fechadas, e como fica essa relação entre os profissionais e as famílias, e até numa possível retomada, como é que a gente pode lidar com isso? Porque se nós temos profissionais que muitas vezes a gente tem que lidar, né, e melhorar a sua saúde mental, porque como bem o senhor falou, tem a tarefa do trabalho, tem a tarefa de casa, tem a questão da tarefa do relacionamento amoroso, afetivo com filhos e casal, né? Isso aí é uma pesquisa agora no Brasil também que aumentou o número de divórcios, né? Teve gente que não só conheceu o filho, como buscou conhecer o marido também, ou a esposa, né? E quando conheceu, viu que não era lá muito bom e estava com ele já há mais de 20 anos, decidiu ir embora, né? Mas como é que lida, então, com essa questão com as famílias? Porque as famílias também, muitas, essas angústias que nós temos, essa ansiedade que reina, as famílias também têm essa ansiedade. E aqui eu compartilho com todos, a semana antes do Dia das Mães, veio aqui falar comigo um pai da Escola Brigadeiro Eduardo Gomes, lá do Campeche, e ele entrou meio angustiado aqui, brabo, porque estava dizendo que a escola estava passando muito material, e ele não era professor, ele era pai, né? Eu deixei ele esvaziar o copo, depois que ele esvaziou, ele me deu uma série de informações sobre ele, sobre a vida dele, e eu disse, olha, faz o seguinte, não é para você ser professor, você é pai, agora você me disse que saía cedo e voltava tarde, senta do lado do seu filho, porque agora está ficando em casa, senta do lado do filho, dá um abraço nele, dá um aconchego, né? Ajuda na tarefa, se não consegue ajudar, fica só do lado, seja presente verdadeiramente de corpo, de alma, de espírito. Ele assim, você está de brincadeira comigo? Assim, não, faz isso para ver o que vai acontecer. Isso era durante a semana, no final de semana, no sábado, e o Dia das Mães era no dia seguinte, ele me ligou todo feliz da vida, dizendo o seguinte, olha, secretário, eu fiz isso, e eu não sabia que eu tinha na minha casa um filho tão maravilhoso, ele é fera! Eu assim, tá vendo? Né? E o filho é teu, né? Mas ele, na rotina diária da correria, né, ele não soube lidar com isso tudo. Então, como é que é essa relação? Como é que vai ser? Né? Como é que poderia ser nesse retorno? Porque, veja bem, nesse momento eu quero crer, e tomara que eu esteja certo, que todos os pais, as mães ou os responsáveis pelas crianças estão nesse momento gerando tranquilidade nas crianças, né? As crianças voltarão felizes para a escola, sem estresse, porque o pai não os incomodou, né? Não os estressou. Então, como é que o senhor imagina esse retorno aí? Porque é para ficar em casa, né? Então, está todo mundo em casa, teoricamente. O que o senhor poderia nos falar sobre isso? Sei que a resposta é fácil. Não é muito fácil, não. Olha, o que eu acho, assim, minha opinião, assim, eu não sei como que vocês estão fazendo a comunicação da escola com os pais, mas acho que uma das coisas que mais gera angústia nos pais e nas próprias crianças é essa sensação de não saber o que está acontecendo, não saber o que está sendo planejado. É uma sensação que eu tenho, assim, sabe? Essa questão de, mas quando vai voltar, como vai voltar, se voltar, vai voltar de que forma, se voltar, vai voltar como, né? Então, eu acho que essa incerteza, esse não saber, muitas vezes incomoda muito mais do que se a gente consegue compartilhar com eles, com as famílias, né, ou com as crianças, né, as nossas questões e as nossas dúvidas. Então, assim, o que eu acho que, assim, eu não sei com que frequência vocês estão fazendo isso, ou como vocês estão fazendo isso, mas eu acho que, assim, seria interessante a gente manter uma comunicação muito frequente aí com as famílias, atualizando eles,
né, o que está acontecendo, e assim, realmente compartilhando com eles as nossas dúvidas e as nossas incertezas. É melhor a gente falar que não sabe, né, do que a gente não falar nada, entendeu? Então, eu sinto muito isso. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma amiga que trabalha também numa empresa de tecnologia, hoje não, ontem, né, com uma empresa de tecnologia, e eles já estão afastados do escritório aproximadamente 4 meses. E aí, assim, tem muita gente que quer voltar, que não consegue trabalhar em casa, e etc, etc, e fica todo mundo muito inseguro e pressionando a direção da empresa para tomar uma posição. E a empresa, ela decidiu, e eu achei uma medida interessante, a cada mês, né, ela não divulga assim, nós vamos retornar o ano que vem, ou nós vamos retornar em 15 de outubro, né? Então, o que elas têm feito? Assim, elas têm passado um relatório para os funcionários, ou marcado uma live, ou uma call, ou enfim, qualquer coisa desse tipo, e tem conversado com eles e explicado, assim, olha, então, no próximo mês a gente tem certeza que não vai voltar. Então, por exemplo, em Florianópolis, eu tenho certeza que nos próximos meses, né, nos próximos 2, 3 meses, possivelmente a gente não vai conseguir ter, pelo menos nos próximos 2 meses, uma retomada imediata dessa aula, por exemplo. Então, eu comunico, né, eu faço uma live com os pais, eu faço um comunicado para aqueles pais que não têm acesso às tecnologias, eu explico o que está acontecendo, né? Então, eu acho que assim, manter essa comunicação frequente com as famílias, com os pais, pode ser muito importante, né? E, inclusive, dividindo com eles as nossas incertezas, as nossas dúvidas, as nossas preocupações. Acho que isso pode ser uma coisa muito bacana. Eu estou vendo que várias escolas estão falando que tem equipes que ligam para os pais, ou fazem comunicados, ou fazem lives. Essa possibilidade que a gente está tendo hoje aqui de interagir, eu não sei em até que extensão as escolas teriam essa possibilidade com os pais, mas propor, né, um evento como esse, numa escala da escola com as famílias, ou da creche com as famílias, eu acho que pode ser interessante, até que assim, para que eles possam ouvir, né, e acho que é mais isso que você falou mesmo, né, é mais deixar falar do que ter que dar uma fórmula mágica, assim, né, porque eu acho que as pessoas estão precisando disso, estão precisando compartilhar suas dúvidas, as suas inseguranças, botar os seus demônios para fora, suas raivas, e assim, quando elas ouvem, quando elas veem outras pessoas na mesma situação, no mesmo barco, acho que dá uma sensação de pertencimento, de que isso faz sentido nesse momento para todo mundo, né? Então, acho que assim, esse canal de comunicação eu acho muito importante, né? Assim, se era importante já antes da pandemia, né, os pais e as escolas interagirem, eu acho que isso fica ainda mais evidente nesse momento em que as famílias, as crianças estão longe da escola, fisicamente pelo menos, né? Doutor Jairo, sabe que nós temos muitas iniciativas, tanto das nossas creches, que nós chamamos NEINs, Núcleos de Educação Infantil, quanto escolas, buscando essa interação com pais, com as famílias. Realmente a gente não pode, são 4 meses de portas fechadas, elas precisam continuar. Essa semana que passou, o Carlão, não sei se o Carlão está aqui com a gente, tem tanta gente, né? O Carlão é diretor da Antônio Pascoal, Escola Antônio Pascoal, lá do Rio Vermelho. Ele mandou a foto do recreio virtual que eles fizeram. Olha que legal, recreio virtual com as crianças. Então, é um momento, sim, nós não temos fórmula, é um momento de reinventar. Por outro lado, hoje de manhã cedinho, acho que era 7h30, eu estava batendo papo com uma professora no WhatsApp, e ela estava me dizendo, que eu acho que ela está aqui também, porque eu convidei para ela estar com a gente, dizendo o seguinte, olha, é muito triste a gente ver que na nossa unidade, só 10% da educação infantil, só 10% das famílias estão dando retorno para a gente. Aí eu falei, olha, dizer que é 10% é fácil, eu quero saber quais são os desafios, quais são os projetos, quais são as fórmulas que vocês estão reinventando para trazer essas famílias para o convívio virtual da unidade. Porque, querendo ou não querendo, nós vamos voltar em um dia. E quanto maior a proximidade, mesmo que seja virtual nesse momento, vai facilitar, e cuidado com essa palavra, mas vou usá-la aqui, vai facilitar o retorno. Porque o retorno será um grande desafio para todos. Muitos estão preocupados com o retorno, o distanciamento, não sei o quê, mas tem todo um retorno da questão psicológica das crianças, psicológica das famílias, psicológicas dos nossos profissionais de educação. Então, quanto maior a interação, por maior que seja essa possibilidade apenas do virtual, mas muitas vezes esse virtual, ele vai continuar, né? O senhor aqui já deu a dica,
Nós não vamos voltar em setembro. Assim como eu dizia lá para trás, que nós não voltaríamos dia 3 de agosto, e muitos não acreditavam em mim, muito dificilmente as escolas e as creches voltarão dia 8 de setembro. Eu queria que voltasse hoje, mas nós não seremos irresponsáveis em voltar, aí fecha, aí testa todo mundo, no dia seguinte testa, olha o que aconteceu com o futebol, né? E tem uma pergunta aqui da Ângela, que é muito legal. É uma pergunta muito simples, mas é legal. Eu gosto desse tipo de pergunta. A Ângela diz assim: qual é a importância da rotina nessa fase da vida da gente, essa fase da vida? Todos sabem que disciplina e rotina pode ser importante, até certo ponto, mas nesse momento, a rotina, ela continua sendo importante? Eu vou colar, eu falei um pouquinho sobre rotina aqui na apresentação, mas eu vou colar em alguém, eu não vou lembrar o nome da professora ou da educadora que fez o comentário, mas ela falou alguma coisa como do tipo assim, a rotina nesse momento é estruturante, né? Eu achei ótimo essa colocação dela, porque é exatamente isso. A gente precisa dessa espinha mestra, né? A gente precisa dessa coluna, né? Essa viga de sustentação das nossas emoções, que é a rotina. Uma rotina nesse momento ajuda a gente a organizar várias coisas, inclusive as nossas emoções. Significa que eu tenho que cumprir obsessivamente a rotina, e se eu não conseguir cumprir cada passo daqueles que eu tinha previsto para o meu dia, eu vou entrar em desespero, vou arrancar meus cabelos e vou ficar mais estressado ou mais estressada ainda? Não, né? Mas significa que eu tenho uma rotina, eu tenho um plano de voo, eu tenho alguns objetivos para a semana, para o dia, para o mês. Isso me ajuda na minha organização pessoal, na minha organização familiar, na minha organização emocional. Se eventualmente eu não consigo fazer uma coisa ou outra, ótimo, né? Faz parte desse momento. E mais do que isso, eu acho que a gente tem que prever na nossa rotina aquilo que eu falei, momentos para a gente, né? Então, se eu relaxo tomando chá, eu vou tomar chá. Se eu relaxo meditando, eu vou meditar. Se eu relaxo botando fone no ouvido e ouvindo 15 minutos de música, eu vou ouvir, né? Se eu relaxo deitando numa rede e lendo um capítulo de um livro, ótimo, né? Quer dizer, eu também tenho que colocar nessa rotina um momento que é meu. Não adianta eu só ficar ajudando, trabalhando, e no final do dia, cadê eu, né? Como que eu me cuidei, né? Então, acho que isso é importante. Tô vendo alguém com gato e chá. A Cristiane, nossa diretora da Almirante Carvalhal. Pô, tá chique, hein, ó. Bater uma foto aqui dela para depois mandar para ela. Chá de e gato. E chá. Os gatos na vida dela. Doutor Jairo, tem acho que a Juliana falou assim, ó. Cada unidade com a sua realidade, não resta dúvida. Somos uma cidade pequena, né? Se a gente comparar Florianópolis com os nossos vizinhos, seja Porto Alegre, seja Curitiba, nós somos muito pequenos, não só geograficamente, mas principalmente em termos de população. As duas são, no mínimo, 3 vezes mais que a gente, né? Individualmente, cada uma delas. Algumas famílias nem por telefone conseguimos contato, mas seguimos tentando. Eu quero dar os parabéns a Juliana Francisco de Medeiros, porque nesse momento, é um momento do desafio, né? É um momento do desafio. Falar que está difícil, falar que é problema, isso é fácil, a gente sabe, todo mundo sabe. E eu tenho, sabe, doutor Jair Bauer, quem chega para mim, eu digo assim, ó, falar dos problemas é fácil, porque falar do problema, eu falo, eu não tenho responsabilidade, eu não tenho comprometimento, tá tudo certo. Eu quero falar das soluções, porque as soluções exigem ideias, exigem criatividade, exigem responsabilidade e, principalmente, exigem ação. E a ação é a prática. E a prática vai ter repercussão na vida dos outros. Então, o desafio é muito maior. E, nesse momento, todos nós temos que nos desafiar para aprender. Gostei muito, repito o que o senhor falou, tudo é novo, e a gente não tem a resposta para as coisas, né? E mais, a educação sofreu demais. Nós vivemos hoje uma crise na saúde, porque nossos amigos, né? Eu tive uma tia semana passada que faleceu de Covid-19, né? Tenho um querido amigo que está no hospital de caridade, entrando na 4ª semana com Covid-19. Quem não tem os seus? Tá? Então, isso chegou na gente. Mas nós temos que nos preparar muito bem, e principalmente a nossa saúde mental e emocional, para o retorno, para a gente não ter
um colapso é da educação, porque a educação vai ser, ela sempre foi, mas vai ser mais ainda fundamental para a saúde, inclusive, das próprias famílias. Olha a responsabilidade que todos nós temos. Doutor Jairo, estamos chegando aí nos finalmente, né? Eu queria deixar a palavra aberta para o senhor, fazer aí uns 5 minutos de o seguinte: o prefeito Jean Loureiro lhe convidou para ser o secretário de Educação. Ele me exonerou, vai sair no Diário Oficial hoje, né? Ele me exonerou, o senhor está sendo nomeado, a Cristiane olha assim para mim, a nossa diretora do Carvalhal, não sei se vocês sabem, é por isso que a live está sendo feita, né? Ele me exonerou, o doutor Jairo Bauer será o secretário de Educação, e eu queria que o senhor, então, dissesse o seguinte: se o senhor fosse o secretário de Educação, o que o senhor faria? Qual seria o recado para os nossos 246 que estão nesse canal e os nossos mais de 350 que estão no outro canal, né? Eu vou lhe dar 2 minutos para o senhor pensar, para depois eu voltar apenas para lhe agradecer. Antes disso, eu queria dizer que essa semana uma querida amiga precisou da minha fala, e eu gravei um áudio para ela, que eu mandei para algumas pessoas, e o áudio dizia assim: num dado momento da minha vida, eu escutei uma pessoa falar sobre ansiedade. E esse momento a gente precisa muito ter saúde mental e a gente precisa muito de bem-estar emocional. E a ansiedade, muitas vezes, ela faz com que a gente fique muito mal. E eu aprendi certa vez que a ansiedade é uma briga constante de 2 palavras, que é a esperança e o temor. A esperança que setembro vai chegar, a esperança que dia 8 de setembro as aulas voltarão e vai estar tudo certo, não teremos nenhum problema. Mas, paralelo a isso, nós temos o temor de que setembro não chegará, e se chegar, setembro chegará e será uma tragédia, as escolas não vão abrir, e se abrir vai ser muito ruim. E nessa caminhada até setembro, eu tenho que administrar uma palavra chamada incerteza, que atrapalha a minha escolha pela felicidade. E quanto maior a minha incerteza, mais angustiado, mais ansioso eu fico, e a ansiedade acaba me consumindo por dentro, de tal maneira que eu não consigo nem ajudar os outros. Por isso que a palavra esperançar, ela é muito importante. Então, nós temos nesse momento que cuidar da gente para a gente cuidar do outro, para fazer com que a ansiedade não nos consuma todo dia. A gente tem que administrar essa incerteza, e é isso que vai nos fazer chegar em setembro forte, porque nem todos chegarão a setembro. Segundo o secretário de Estado da Saúde, né, do governo do Estado, quando setembro chegar, vai triplicar o número de mortes. Olha só, e a esperança é de que eu tenho que estar lá vivo para ajudar a mim, aos meus e a minha comunidade. Então, era essa mensagem que eu queria deixar, agradecendo o senhor, fazendo um pedido, e o senhor me dá uma licencinha para eu falar com os nossos na nossa rede, mas queria pedir um voto para o senhor também. Nós estamos, nesse momento, com um campeonato nas nossas escolas, no Instagram da Fundação Municipal de Educação, de Esporte, e lá nós temos a nossa escola Virgílio Várzea, disputando com outro colégio. Eu quero pedir para todo mundo entrar lá para votar na nossa escola pública Virgílio Várzea, na final do campeonato da região norte, e votar na nossa escola da Tapera, na final da região sul. É um futebol, doutor Jairo Bauer, virtual. E, obviamente, como secretário municipal, estou aqui em campanha, né, para nossas escolas municipais. Então, quero lhe devolver a palavra, lhe agradecendo. Foi um momento de profunda reflexão. Eu, particularmente, adorei lhe conhecer e estar mais próximo do senhor, virtualmente, mas me senti até fisicamente junto, porque
nesse momento que o isolamento é social e o distanciamento é físico, como sempre diria a nossa diretora do ensino fundamental, a Raquel, ela que nos fez pensar sobre isso, quando o virtual é tão presente, parece até que é físico a nossa presença. E nós temos que lembrar, continuaremos por muito tempo nesses espaços virtuais, que nos permite a estar com tanta gente maravilhosa como vocês, profissionais da nossa rede, e aqui vai o meu muito obrigado, em tanto tempo, em tantos momentos. Muito obrigado, um beijo no coração de todo mundo. Dr. Jairo Bauer, com a palavra para o senhor dizer o seguinte: sou o secretário municipal de educação. O que eu tenho a dizer para os nossos 244 nessa sala e os mais de 350 na outra sala? Também é fácil. Fico com a palavra. Olha, primeiro eu quero agradecer muito a possibilidade, o convite, né, e esse momento que eu estou tendo com a rede municipal de educação, para mim é muito importante estar aqui, né, apesar de eu ser de São Paulo, de eu ter feito medicina e psiquiatria e ter começado a minha carreira toda em São Paulo, eu também sou, de alguma forma, filho de Florianópolis, moro aqui tenho casa aqui há quase 15 anos, moro há mais de 10. Fiz faculdade aqui na UFSC também, depois de mais maduro. Eu fiz biologia, me formei tem alguns anos, sou filho da UFSC também, como muitos dos que estão aqui com a gente. Então, assim, é muito legal estar com vocês e trocando esse momento com vocês. Bom, isso significa que aquela reunião que a gente marcou na segunda-feira, Maurício, é para você já me passar todo o projeto de governo, é isso? Já que a gente tem uma reunião marcada na segunda. Isso, antecipo a todos que o nosso próximo entrevistado do podcast Educa Floripa será com o doutor Jairo Bauer. A gente grava sempre na segunda-feira à tarde e depois divulga. Está na plataforma Spotify, Google Podcasts e também no nosso portal educacional. Olha, quer dizer, já que eu fui empossado, vou ser empossado como novo secretário municipal de Florianópolis, a minha primeira medida vai ser convidar o Maurício para ser meu secretário adjunto, para que ele continue tocando o seu projeto e eu possa só dar uma supervisão. Não, mas brincadeiras à parte, e sem nenhuma pretensão política, eu queria realmente agradecer aí a participação de todo mundo e dizer assim que eu fico muito feliz de saber que as escolas estão em contato com as famílias e com os alunos e de que eles possam entender que mesmo distantes, de alguma forma, eles estão, né, ligados à escola. Acho que esse é um ponto muito importante. Outra coisa que me preocupa muito é a saúde mental dos profissionais da educação, né, da rede pública de educação aqui em Florianópolis, porque são pessoas que foram pesadamente afetadas, né, por esse afastamento, são pessoas que continuam em casa, são pessoas que não sabem quando vão voltar, e quando voltarem, vão voltar para uma rotina nova, um momento de muito desconhecimento ainda, ou enfim, com todas as seguranças possíveis, mas vai ser um momento novo. Então, me preocupa muito essa questão da saúde mental do profissional da educação aqui do município. Por isso, eu acho muito legal, né, esse evento que a gente fez aqui. Eu acho que é um disparador, acho que é um momento bacana para a gente refletir sobre tudo isso. E eu ia achar muito legal, Maurício, se de alguma forma vocês conseguissem, né, com que os profissionais, não sei se isso já não está acontecendo, mas que os profissionais conseguissem se articular em encontros, em lives, entre eles mesmos, né, para que possam trocar um pouquinho experiências, informações, discussões de como está sendo esse momento. Tenho certeza que na rede vocês também têm profissionais de saúde mental, né, psicólogos, psicopedagogos, enfim, pessoas que acompanham também todo o desenvolvimento dos alunos aí na rede pública de ensino e que nesse momento podem também estar colaborando para que os profissionais tenham uma interlocução melhor, né, que eles coloquem as suas dificuldades, coloquem as suas incertezas, coloquem os seus medos, né, trabalhem nas suas perspectivas, porque, de novo, na volta, a gente vai ter pessoas com todos os perfis, pessoas que
vão ter uma dificuldade maior de voltar, porque tem pessoas mais velhas em casa, ou que têm condições de saúde, que inspiram mais cuidados, vão ter pessoas mais novas que talvez estejam mais dispostas, vão ter pessoas que já se infectaram, que talvez estejam mais protegidas. Então, a gente vai ter um caleidoscópio de possibilidades. Então, acho que nessa volta a gente também vai ter que olhar, né, diferencialmente para os diversos profissionais da rede, e eu acho muito, muito importante que vocês mantenham essas trocas, esses contatos, que vocês possam conversar entre si e, de repente, até com o apoio de profissionais de saúde mental da própria rede ou da rede de saúde do município, né, para que vocês possam trocar. Eu, da minha parte, me coloco à disposição para outros papos, outras conversas, pensar junto com vocês aí melhores estratégias, enfim, pode contar comigo. Sem ser secretário. Muito bem, obrigado, doutor Jairo. Eu tenho dito, sabe, o universo conspira, o senhor falou das trocas, eu tenho dito que o futuro da educação está em compartilhar experiências exitosas. Eu acredito que esse momento é um momento de a gente compartilhar entre nós, entre nossa rede, as experiências exitosas. E eu registro que nós estamos com muitas experiências exitosas. Por isso, rendo toda a minha homenagem a todos os diretores das nossas escolas, das nossas creches, das nossas conveniadas, de todos os nossos profissionais da rede. E, para finalizar, eu quero dizer o que eu disse. Felicidade é o caminho, não é a chegada. E nunca é tarde para ser feliz. Eu posso ser feliz aqui, agora. Não deixa para depois o que você pode fazer no aqui e no agora. A vida é feita do hoje. Por isso que a gente chama de que é uma dádiva de Deus, cada um com sua crença, viver o aqui e agora. Quem sabe é por isso que ele chamou de presente. E o presente é o aqui e agora. E para a gente pensar no futuro, nós precisamos estar 100% aqui e agora. Por isso, é um momento muito bonito, doutor Jairo, de ter esse presente, de tê-lo aqui com a gente hoje. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente e até a próxima. Um beijo no coração de todos. Obrigado. Tchau, tchau. Beijão, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado. Bom trabalho.